Olá, está começando mais uma edição do JD1 Entrevista e hoje recebendo Marcelo Bertoni, que é presidente da FamaSul, Federação de Agricultura e Agropecuária de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, eu que agradeço o espaço aí, da gente estar aqui tendo essa conversa, muito importante, esclarecer alguns assuntos, né? Obrigado pela parceria, agradecer o Danilo também. Para a gente começar, com a derrubada do marco temporal pelo STF, o direito de propriedade fica em risco? Olha, o direito de propriedade ficou em risco, sim. Hoje nós queríamos que tivesse uma segurança jurídica, né? A partir do momento que tivesse o marco temporal regulatório, mas o STF entendeu que não e derrubou o marco temporal. Então, hoje as propriedades, sim, têm uma insegurança jurídica muito grande. Porque hoje o índio, a qualquer tempo, pode reclamar uma área que ele tiver interesse em qualquer lugar, tanto urbana como rural, não é só urbano. E ainda em relação ao marco, qual o impacto que a decisão do STF tem sobre o território de Mato Grosso do Sul e sobre as propriedades rurais? Olha, nós temos aqui no nosso estado, ainda, fora as que já têm demarcado, já mais de 820 mil hectares que já são áreas indígenas, nós temos mais uma demanda em cima de 154 propriedades invadidas, nenhuma com reintegração de posse cumprida, e mais 283 mil hectares. Então, um impacto muito grande nas regiões mais produtoras do nosso estado. Então, são áreas que hoje estão em produção de grãos, que em algum tempo, agora, provavelmente por esses dias, eu acredito, voltar aos estudos antropológicos em áreas que hoje estão em plena plantação do ciclo da soja. Então, trazendo um impacto não só para o produtor rural, isso é importante dizer, para os municípios, porque são áreas produtivas que até que se faça esses estudos, até que esses indígenas tomem posse, até que se pague o produtor, porque na modulação do STF ele diz de pagamento justo e prévio. Até que tudo isso aconteça, você para de produzir. Você para de produzir emprego, renda direta, ICMS para o município. Então, você cai com a arrecadação do município ainda mais. Então, tudo isso traz problema não só para o produtor, mas na área urbana, como eu havia dito também. Não só nessa questão da produção. Então, o impacto para o nosso estado é muito grande. E o projeto aprovado pelo Senado traz esperança? Olha, o projeto do Senado é uma esperança. Nós estamos hoje ainda num imbróglio de forças. Eu sempre falo que o que eu sinto hoje em Brasília é uma disputa de força, de poder. Hoje o STF modulou o marco temporal, o Senado veio e fez a sua parte, que criou uma lei fazendo a legalização. E aí é importante dizer, eu não concordo com o voto do STF, não concordo, acho que quem tem que fazer leis é o Senado, principalmente porque o Senado tem essa característica, não só o Senado, mas a Câmara dos Deputados, que andam na base, conseguem visitar as aldeias, entende um pouco mais o que é o anseio da população, diferentemente de um STF que julga. E lá tinha, se não me engano, dois que eram do interior mais, né, que era a Rosa Weber, que se aposentou agora, que era do Rio Grande do Sul, e o Gilmar Mendes, que é do Mato Grosso. O resto são tudo de São Paulo e Rio de Janeiro, que não conhece o Brasil, não conhece as necessidades. Então, na verdade, eu acho que o Senado fez o papel, mas acredito no veto do presidente Lula, provavelmente ele deve vetar, volta para o Senado e para a Câmara dos Deputados, provavelmente derrubam esse veto, vai ser aprovado eu acredito que nessa derrubada do veto, e aí vai para a sanção direta, e provavelmente o STF vai entrar de novo modulando. Mas, diante disso, nós já estamos antevendo todo esse processo, e estamos com duas PEC, né, que é uma emenda constitucional, já não é um projeto de lei. A emenda constitucional é muito mais forte do que a PL que foi apresentada,
E aí sim, eu acho que traz luz, porque aí você coloca na Constituição o marco temporal, aí fica muito mais difícil do STF mexer. E a indenização a ser paga aos produtores, caso o marco não seja aprovado, será o suficiente para que eles se reestabeleçam? Olha, se o dinheiro vier, que é uma coisa eu acredito que foi um avanço no voto do STF dizer que a gente tem que receber uma indenização justa e prévia. Mas hoje eu faço parte de uma comissão nacional da CNA, que é a Comissão dos Assuntos Fundiários. Nós tínhamos problema em 21 estados de questões indígenas, em torno de 10 milhões de hectares, que estavam em litígio nessa briga. Se a gente fizer um cálculo baixo, e aí eu estou falando média, não estou dizendo que no meu estado as terras são muito mais caras do que um estado lá da Bahia, no fundo da Bahia, aquelas regiões, todas que têm um valor de terra menor. Eu faço uma conta de padaria, a gente brinca, 10 milhões de hectares a 10 mil reais o hectare, são 100 bi. Então eu não vejo o nosso país e a União tendo dinheiro para fazer tanto pagamento. E isso não vai parar. Por que não vai parar? Eu tenho várias outras áreas que estão em estudo. Essa nós não sabemos o tamanho. E essas outras áreas atingiu os 27 estados nossos, do Brasil, que eu acho assim, nós tínhamos um problema em 21, aumentou para 27. Então nós não temos condição de dizer que isso vai parar. Você vai conseguir pagar esses 10 milhões? Tem muito mais. Hoje eles têm 14% do território nacional e a pretensão é para 28% do território nacional a 30%. Como é que se paga tudo isso? Então eu fico meio descrente. Acredito que o pagamento foi um avanço, mas eu só acredito na hora que o dinheiro estiver na conta do produtor e realmente fizer a diferença para que ele consiga mudar e sim fazer uma nova vida em outro lugar e se restabelecer. E já existe alguma demanda de alguma área específica na FamaSul? Hoje nós sabemos aqui no estado que tem aquele número que eu te falei, 283 mil hectares já que estão nesse litígio, e nós temos mais algumas áreas que estão em estudos, mas o de estudo a gente não sabe o tamanho, porque está zerado. Isso são todos dados que a gente tirou do site da FUNAI. Então são todos eles, essas novas áreas a gente não sabe qual é o tamanho do impacto, porque não sabe o tamanho. Mas a demanda da FamaSul perante aos produtores hoje é pedir calma no processo. Eu acho que a gente tem que ter muita calma, evitar o confronto ao máximo. O confronto não vai trazer nada de bom para nenhum dos dois lados. Isso eu tive conversando com o Eloy Terena, pedindo isso a ele. Ele me atendeu. Estive lá nos povos originários, conversei com a equipe dele e mostrei a nossa preocupação quanto ao confronto. Mas a gente sabe que não só no nosso estado está tendo várias invasões, no nosso estado e no Brasil inteiro, por conta da queda do marco temporal e dessa instabilidade ainda para se criar os regramentos, para sair claro o que vai acontecer. E o senhor esteve recentemente com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O que de positivo pode ser registrado desse encontro? Olha, o ministro nos atendeu muito bem. Tivemos lá na quarta-feira, inclusive no dia que fez 35 anos da nossa Constituição, no aniversário da Constituição, nós estivemos com ele. E aqui eu quero agradecer a toda a bancada federal do nosso estado. Nós pedimos uma reunião de bancada, foi feita lá na Câmara dos Deputados, e lá se decidiu ir diretamente ao dia, nós não tínhamos agenda, e aí foi os nossos senadores e os nossos deputados, e ele nos recebeu, que eu acho importante dizer isso. Eu acho que a gente sem agenda, no último horário, ele nos recebeu quase 9 horas da noite, entendeu a nossa preocupação, expliquei para ele que o confronto em Antônio João estava se acirrando, e mostrei os outros problemas que a gente tem, não só no nosso estado, e aí a nível nacional, por causa da CNA, a qual faz parte daquela comissão que eu já havia dito, e ele se preocupou muito, porque ele entendeu que é um barril de pólvora. Nós estamos hoje
num problema muito grande no Brasil inteiro. De pronto, ele nos atendeu no pedido, ele mandou mais 35 homens da Força Nacional para Antônio João, dizendo que só vai sair a hora que resolver esse conflito. Então, demais eu queria agradecer ele também, ao Eloy, porque também o Eloy, no dia da invasão de Antônio João, eu estava em Brasília, por coincidência, liguei para ele de manhã, ele me atendeu na hora, ele estava fora do Brasil, em Genebra, se eu não me engano, mas me colocou em contato com a equipe, tive uma agenda com a equipe muito boa e muito construtiva. Então, junto ao ministro, ele nos garantiu que vai conversar com o presidente Lula, botar todas essas cartas na mesa, né, mostrar realmente o problema, a dificuldade, e porque a gente não tem ainda, nem a sanção do presidente Lula a gente teve. Então nós temos uma lacuna de tempo aí que a gente está numa insegurança muito grande. Então eu acho assim, ele entendeu que pelo menos até o final do ano ele estaria acalmando os ânimos de tudo isso para tentar no ano que vem fazer algum tipo de previsão orçamentária. E aí eu estive também com a ministra Simone Tebet, e explicando, botando os valores, aquele que eu disse para ela, e ela se comprometeu a colocar um recurso na LDO do ano que vem, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um valor para pagamento das áreas aqui do Mato Grosso do Sul. Então nós estamos nessa expectativa. Marcelo, nós agradecemos pela sua presença e agora eu deixo o espaço aberto para as suas considerações finais. Não, eu que agradeço, JD1, aí, mais uma vez por ter nos aberto espaço. Quero aqui cumprimentar a todos que estão nos assistindo, os presidentes de sindicatos, que são nossos parceiros, os produtores rurais, e dizer que nós estamos atentos a todas essas questões que está acontecendo no campo, né? Que a nossa função como FamaSul hoje é a defesa do produtor e a representatividade dele fora da porteira, onde ele possa ter paz no campo para produzir mais, melhor e com sustentabilidade. E que a FamaSul está aqui para fora da porteira cuidando dos interesses dele. Obrigado. Td1noticias.com, a notícia no seu celular.